Ele estava morto há 4 dias. Não inconsciente, não dormindo, morto, envolto em panos de linho, selado por uma pedra, sepultado em uma caverna nos arredores da aldeia de Betânia. E o homem que poderia ter impedido isso havia esperado. Esta é a história verdadeira do milagre mais dramático que Jesus já realizou. Uma história sobre uma família que ele amava, uma morte que ele permitiu e um momento que abalaria uma nação inteira e que, no fim, selaria o seu próprio destino. Quando Jesus finalmente chegou, uma das irmãs foi ao seu encontro no caminho. O que ela disse não era uma queixa, era fé sob pressão. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Jesus olhou para ela e disse algo que ninguém jamais havia dito e que ninguém poderia dizer depois, a menos que fosse verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele caminhou em direção ao túmulo. Fique até o final, porque o que acontece naquele túmulo vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a morte, sobre a fé e sobre o que significa quando Deus chega 4 dias tarde, ou bem na hora certa. Na encosta oriental do Monte das Oliveiras, ficava uma pequena aldeia chamada Betânia. Pouco tempo antes, os líderes religiosos de Jerusalém haviam pegado pedras para matar Jesus dentro dos átrios do templo. Betânia ficava a apenas 3 quilômetros de onde esses mesmos homens exerciam sua autoridade. Cada vez que Jesus vinha visitar essa família, ele voltava para o alcance deles. Ainda assim, vinha. Naquela aldeia, vivia uma família que ele amava. 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Marta era o tipo de pessoa sem a qual um lar não consegue funcionar. Ela notava o que precisava ser feito e fazia antes que alguém pedisse. Quando Jesus chegava, era ela quem garantia que houvesse comida, espaço e acolhida. Certifica-te de que há pão suficiente e água para se lavar. Ele estará cansado da viagem. Maria era diferente. Onde Marta se movia, Maria permanecia quieta. Era ela quem, quando Jesus ensinava, sentava aos seus pés e ouvia até a sala ficar vazia. Numa cultura em que as mulheres raramente eram contadas entre os discípulos de um mestre, ela ocupava aquele lugar sem pedir desculpas. Mais tarde, ela pegaria um frasco de perfume precioso, equivalente ao salário de 1 ano, e o derramaria sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seu cabelo. Era assim que ela era antes de tudo isso começar. Alguém que entendia, mesmo então, que estar perto dele valia tudo. E havia Lázaro. As Escrituras nunca registram uma única palavra que ele tenha dito em vida. O que registram é algo mais simples e mais raro. Jesus o amava. A casa em Betânia era o lugar para onde Jesus voltava, e Lázaro era parte do motivo. Os 3 estavam juntos, a casa estava cheia e tudo estava em paz. Então Lázaro adoeceu, gravemente. O homem que estivera saudável e presente naquela casa agora estava deitado e nenhuma das irmãs conseguia fazer nada para deter o que estava acontecendo. Juntas, Marta e Maria tomaram uma decisão. Enviariam um mensageiro a Jesus. Jesus estava na Pérea, a região a leste do Rio Jordão, onde João havia batizado antigamente.
Para chegar até ele, o mensageiro deveria viajar para o leste desde Betânia, descer pelo deserto da Judéia até Jericó, atravessar o rio Jordão e continuar até a Pérea. Era uma viagem de vários dias. Cada hora naquele caminho era uma hora que Lázaro... Encontra Jesus além do Jordão e entrega-lhe esta mensagem. Senhor, eis que aquele a quem amas está doente. Dentro da casa, Lázaro piorava. Os vizinhos começaram a aparecer na porta e o caminho até a Pérea era longo. O mensageiro encontrou Jesus na Pérea e entregou a mensagem. Jesus a ouviu e respondeu: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus estava dizendo que aquilo não terminaria em morte permanente. Terminaria em algo que tornaria o poder de Deus visível e inconfundível. Então Jesus permaneceu mais 2 dias Em Betânia, ninguém conseguia ver o que Jesus via. Lázaro morreu e foi sepultado. Segundo o costume judaico, o enterro acontecia rapidamente, muitas vezes no mesmo dia, por causa do calor. O corpo era envolvido em panos de linho, colocado num túmulo e selado com uma pedra. Quando Jesus começou a se mover em direção a Betânia, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. 4 dias eliminavam qualquer dúvida. Ninguém podia alegar que Lázaro simplesmente havia estado inconsciente ou que a família o havia sepultado cedo demais. Já se passaram 4 dias? Ele ainda não veio? Depois de 2 dias de espera, Jesus disse aos seus discípulos que era hora de ir a Betânia. Os mesmos 2 dias que havia permanecido na Pérea, após receber a mensagem, já haviam passado. Rabi, os judeus acabaram de tentar te apedrejar e queres voltar para lá? Não tem o dia 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus estava dizendo que agia dentro de um tempo que lhe havia sido dado, e esse tempo ainda não havia se encerrado. Então, ele lhes disse algo que nenhum novo mensageiro havia trazido. Ele simplesmente sabia. Lázaro morreu, e alegro-me por vocês de não ter estado lá para que creiam. Mas vamos até ele. Os discípulos se entreolharam. Tomé falou: Vamos nós também, that we may die with him. Tomé não entendia o que estava prestes a acontecer. Mas se Jesus voltava para o perigo, Tomé não ficaria para trás. Jesus e seus discípulos partiram da Pérea, atravessaram o rio Jordão e começaram a longa subida pelo deserto da Judéia em direção a Betânia. Quando chegou a notícia à casa de que Jesus se aproximava de Betânia, Marta se levantou imediatamente e foi ao seu encontro. Maria ficou dentro de casa, sentada com os que haviam vindo chorar com ela. Ela encontrou Jesus no caminho, antes mesmo de ele chegar à aldeia. 4 dias de dor, espera e silêncio da única pessoa que ela acreditava que poderia ter impedido tudo aquilo saíram em uma única frase: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Não era uma acusação, era fé expressa através da dor. O teu irmão ressuscitará. Eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta estava pensando numa ressurreição que aconteceria algum dia no fim da história. Jesus a redirecionou. Ele não apontava para um evento futuro. Estava declarando que ele mesmo era a fonte de vida sobre a morte e que a morte não tinha autoridade permanente sobre ninguém ligado a ele. Então, ele lhe fez: Crês?
Marta respondeu antes de ter visto coisa alguma. Sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta voltou para a casa e encontrou Maria ainda sentada lá dentro com os que choravam. Aproximou-se e falou em voz baixa. O mestre está aqui e te chama. Maria se levantou imediatamente e foi ao seu encontro. Jesus ainda estava fora da aldeia. Os que choravam a viram sair e a seguiram, imaginando que ela ia ao túmulo chorar. Era o costume. Quando alguém em luto se levantava de repente e saía, você o seguia para oferecer apoio. Maria chegou até Jesus, prostrou-se a seus pés e disse as mesmas palavras que sua irmã havia dito. Lord, Senhor, if you had been here, my brother would not have died. A mesma frase. Mas onde a versão de Marta terminava em fé, a de Maria terminava em lágrimas. Ela não estava de pé falando, estava no chão, chorando, e todos os que a haviam seguido também choravam. Jesus viu tudo aquilo e se comoveu profundamente. A palavra grega original usada aqui descreve algo mais próximo de um gemido vindo do fundo do ser, não uma tristeza suave, mas algo que o sacudiu. Ele olhou para a multidão e fez uma... Onde o puseste? Lord, Senhor, vem e vê. Come and see. Começaram a caminhar em direção ao túmulo. E naquele caminho, antes mesmo de chegar, Jesus chorou. A multidão o viu chorar enquanto caminhavam e alguns se comoveram. Veja como ele o amava. He loved him. Mas outros não estavam convencidos. Não podia este que abriu os olhos do cego ter evitado que este homem morresse? Jesus chegou ao túmulo. Era uma caverna escavada na rocha, selada com uma grande pedra rolada sobre a entrada. O mesmo tipo de túmulo que ele mesmo ocuparia em questão de semanas. Parou diante dele e deu uma única instrução. Tirai a pedra. Marta se adiantou e protestou. Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias que morreu. Jesus se voltou para ela. Sua resposta não foi uma repreensão. Foi um lembrete do que ela já havia declarado no caminho fora da aldeia. Não te disse eu que se cresces verias a glória de Deus? Marta havia confessado sua fé em palavras. Agora Jesus lhe pedia que agisse conforme essas palavras diante de todos que observavam. A pedra foi removida. Com a pedra removida, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou em voz alta. Não estava fazendo uma performance para a multidão. Ele mesmo o disse. O Pai sempre o ouvia. A oração, dita em voz alta, era para as pessoas que estavam ali, para que quando o que viria a seguir acontecesse, soubessem exatamente de onde vinha. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa da multidão que está ao redor. Para que creiam que tu me enviaste. Então, ele se voltou para o túmulo e clamou em voz alta. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Ainda estava envolto em suas faixas de sepultura, com mãos e pés amarrados em tiras de linho e o rosto coberto com um sudário. Estava vivo e de pé na entrada do túmulo, mas não conseguia se mover livremente. Jesus não o desenrolou ele mesmo. Voltou-se para as pessoas que estavam ali e lhes deu algo a fazer. Desatai-o e deixai-o ir. O milagre exigiu uma única voz. Mas a restauração de Lázaro à sua vida, à sua família e à sua comunidade exigiu as mãos das pessoas ao seu redor. A mesma multidão que havia estado ali chorando se adiantou e começou a remover as faixas.
Muitos dos judeus que haviam vindo chorar estavam junto ao túmulo, creram em Jesus quando viram o que ele fez. Não tinham como explicar o que acabavam de presenciar. Um homem morto há 4 dias, envolto em faixas, saindo de um túmulo selado ao som de uma voz. Não era algo que se pudesse afastar com raciocínios. Eu estava bem ali. Chamou o nome dele e Lázaro saiu andando. Vi com meus próprios olhos. Não sei como explicar o que vi. Mas nem todos reagiram da mesma forma. Alguns foram diretamente aos fariseus e lhes contaram tudo o que haviam presenciado. As Escrituras não os apresentam como conspiradores. Simplesmente foram e contaram o que viram. Os fariseus precisam saber disso. Isso não pode ficar sem ser reportado? O mesmo evento, 2 destinos completamente diferentes. De volta em Betânia, a casa era outra. Lázaro estava vivo. Os que choravam haviam ido embora. O que havia sido uma casa de luto era agora algo para o qual ninguém tinha palavras. Cuando el informe llegó a Jerusalén, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión de emergencia del Sanedrín, el consejo religioso más alto de Israel. La pregunta sobre la mesa no era si el milagro había ocurrido, sino qué hacer con el hombre que lo había realizado. O que estamos fazendo? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E os romanos virão e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. No era teológico, era político. Las autoridades romanas eran extremadamente sensibles a cualquier movimiento que reuniera grandes multitudes en los territorios ocupados. Si el pueblo se agrupaba en torno a Jesús como líder, Roma lo interpretaría como rebelión y respondería con fuerza. El consejo creía que estaba protegiendo a la nación. Entonces Caifás tomó la palabra. Era el sumo sacerdote ese año, la autoridad religiosa más poderosa de Israel. No tenía paciencia para el debate. Vós não sabeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e não que toda a nação pereça. Las Escrituras registran algo notable sobre esas palabras. Caifás no se dio cuenta de que estaba profetizando. Dios usó las palabras de un hombre que hacía un cálculo político despiadado para declarar lo que en realidad estaba a punto de ocurrir. Jesús moriría por el pueblo, no para satisfacer una estrategia política, sino para reunir en uno solo a todos los hijos dispersos de Dios en el mundo. Caifás lo dijo como estrategia. Dios lo estaba usando como declaración. Desde ese día, el consejo tramó dar muerte a Jesús. Está decidido. Un hombre acababa de salir de un sepulcro en Betania. Y a 3 kilómetros de distancia, en Jerusalén, el plan para meter a otro hombre en uno se puso en marcha. E assim termina a história de Lázaro. Desta história, aprendemos que uma resposta atrasada não é o mesmo que nenhuma resposta. Jesus recebeu a mensagem e não se moveu. Para todos que observavam, aquilo parecia indiferença. Ele esperou porque o que estava prestes a fazer exigia as condições certas. Uma morte que ninguém pudesse questionar, um milagre que ninguém pudesse explicar. Se você está em uma temporada em que orou e nada se moveu, o silêncio pode não significar ausência. Pode significar que o que Deus está preparando requer mais do que você pediu. De Marta aprendemos que acreditar que algo é verdade e agir nisso em um momento difícil são 2 coisas diferentes. Ela disse, eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. E minutos depois estava diante do túmulo, dizendo para não abri-lo. Jesus não corrigiu sua teologia. Ele simplesmente pediu que ela desse o próximo passo diante dela. Às vezes, é só isso que a fé exige.
De Jesus aprendemos duas coisas. Primeira, ele chamou Lázaro pelo nome. Não disse saia, disse Lázaro. Saia, específico, pessoal. Quando Deus age, nunca é algo genérico. É o seu nome, a sua situação, o seu momento. Segunda, ele já sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro e ainda assim chorou quando viu a dor ao seu redor. Deus não é insensível à sua dor, só porque já sabe como a sua história termina. De Lázaro, aprendemos duas coisas também. Primeira, você não precisa entender o que Deus fez para andar nisso. Lázaro não disse nada antes nem depois. Ele simplesmente saiu quando a voz o chamou. Segunda, depois que saiu, ainda precisou que as pessoas ao seu redor removessem as faixas.